Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Prata. Eu sou trabalhadora da casa do Núcleo Espírita Antônio de Aquino, em Bangu. E hoje nós estamos aqui atendendo ao convite do Núcleo Espírita Francisco de Assis para conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre um momento de agradecimento da nossa parte, a oportunidade de trabalho, de estarmos refletindo acerca dessa belíssima obra. Nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página de introdução, uma mensagem de Emmanuel. A seguir faremos uma prece para entrarmos no tema mais específico da noite de hoje, que é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 10, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Vamos iniciar fazendo a leitura, então. A página se intitula Presença Divina. Diz assim: os pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas de civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos o fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Palavras de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora, então, vamos unir os nossos pensamentos, abrandar os nossos corações e dizer assim: Jesus, amigo, amado, mestre de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, em pensamento e sentimento, para abordarmos as reflexões acerca do teu Evangelho de amor. Intua-nos, Senhor, bem como os amigos espirituais da casa de Francisco de Assis, para que possamos tirar um melhor proveito possível dessa oportunidade, dessas vibrações, desses sentimentos. Que possamos cada vez mais alinhar os nossos pensamentos à tua mensagem de amor. Que possamos abrandar os nossos corações, elevando o nosso pensamento a ti. Na certeza, Senhor, que este é o único caminho que nos levará à verdadeira felicidade, Senhor, que é nos aproximando cada vez mais da tua mensagem.
E assim, Senhor, em seu nome, em nome de todos os benfeitores que sustentam essa casa de amor, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos então agora, como falei, fazermos juntos algumas reflexões sobre o capítulo 21, no item 10, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Inicia falando assim: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para dar mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Bem, aqui a gente já tem, assim, um material para que a gente comece a fazer as nossas reflexões, né? Quando está sendo comentado aqui, nessa parte, de utilizar nomes que só com muito respeito os homens pronunciam, né? Isso é uma observação, uma vigilância que nós temos que ter constantemente. Todos nós que somos envolvidos, né, com essa proposta do trabalho mediúnico, a proposta do personalismo, né? Nós recebemos muitas vezes hoje em dia em redes sociais, em mensagem de zap, com muita frequência, muitas vezes notícias tidas como recentes, denominadas por espíritos que nos são referências dentro da doutrina, e é muito importante que nós tenhamos bastante cuidado com isso. Cuidado para que a gente não se prenda necessariamente aquele nome que está escrito da mensagem, mas que a gente tenha o cuidado e o zelo, principalmente, para nos atermos ao conteúdo da mensagem. Nós estudamos durante a doutrina, durante os estudos da doutrina, que os espíritos superiores, os benfeitores, eles não se preocupam com esse personalismo de assinatura de mensagens, esse personalismo de características exclusivas. Eles mesmos não se prendem por isso. Isso é uma característica mais nossa, né? Ainda é uma necessidade que a maioria de nós ainda tem. E o Evangelho vem nos chamando a atenção para que nós tenhamos bastante cuidado com isso. E aí ele fala aqui também dessas mensagens de que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Quando a gente fala em mediunidade, esse intercâmbio que existe entre o plano espiritual e o plano material, essa oportunidade que a espiritualidade nos proporciona, dessas mensagens desses benfeitores, dessas grandes verdades que nos foram trazidas, dessas mensagens de acolhimento, de amor, de fraternidade, de pacificação aos nossos corações, nesses momentos tão atribulados que a gente passa, é uma misericórdia divina para as nossas vidas. Mas aí ele fala assim, os falsos profetas da erraticidade. Durante todo esse capítulo, nós pudemos assim acompanhar durante os estudos, que vem sendo sequencial, que iniciou falando, conhece a árvore pelo próprio fruto, né? Uma árvore boa não dará um fruto ruim.
Na realidade, ele vem aqui nos chamando a atenção com relação aos falsos profetas. No próprio item 1 ele já diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelha, e por dentro são lobos. Conhecei-los pelos frutos. No encadeamento, né, desse capítulo, ele vem falando sobre a missão dos profetas, né, que disse que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bem, aí nós temos rapidamente a reflexão da própria doutrina dos espíritos, que veio descortinar os milagres, né? As dificuldades que nós tínhamos de entendimento com esse intercâmbio que nós sabemos que existe durante toda a existência da humanidade, vem tirar por terra e clarear tudo. Tem até um amigo que diz, né, que o Evangelho ele é tão claro nas suas mensagens que ele só falta desenhar para que nós efetivamente possamos compreender a sua mensagem. Quanto mais nós lemos, nós estudamos e nós podemos ir nos aprofundando da mensagem que o Evangelho traz para a gente vai conseguindo reconhecer o quão claro ele é para as nossas vidas. E assim, nesse capítulo, ele diz claramente no item 6, não creiais em todos os espíritos, né? Ver primeiro se esses espíritos são de Deus. E durante todo esse capítulo ele vai nos chamando a atenção com relação ao conteúdo das mensagens, sejam elas vindas dos profetas encarnados, seja ela vinda dos profetas desencarnados. Então, quando nós chegamos, né, no caractere do verdadeiro profeta, ele vai dizendo que toda a grande, né, todos os grandes trabalhos, todas as grandes obras, Deus confia a grandes homens. Como ele diz assim, grandes homens, ou ele até coloca aqui o termo de um hábil general, ele está dizendo que pessoas preparadas para aquela missão. Não preparadas somente do verbo, mas efetivamente com uma musculatura espiritual condizente com a missão que ele vem a desempenhar. E assim, ele chega no item 10 falando para a gente sobre os falsos profetas da erraticidade. Então, a gente começa pensando assim, o que é a erraticidade? A gente comumente escuta dizer nos estudos da doutrina que é aquele período em que nós, enquanto espíritos imortais, nos encontramos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Isto é, a erraticidade, o espírito está desencarnado. E aí fui buscar o que Leon Denis nos traz no livro Depois da Morte, na lição 34, que ela fala especificamente sobre a erraticidade. Eu vou ler alguns trechos para que a gente consiga amadurecer essa ideia. Tá? Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar suas paixões levam uma vida errante, desordenada, e que ainda sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais.
Ora, quando dentro da doutrina dos espíritos, nós vemos desde o início dos estudos, no próprio livro que é o Espiritismo, que ele fala assim, o que nós seremos quando nós desencarnarmos? Nós seremos o que nós somos hoje. Quando nós deixamos o corpo de carne, nós levamos os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, no nível que nós estamos ainda encarnados. E o que eu quero dizer com isso? Não é porque está desencarnado é que se eleva de uma hora para outra, ou como a gente diz popularmente, virou santo. Então, o cuidado que nós temos que ter com relação às mensagens trazidas do plano espiritual é a mesma que nós temos que ter dos nossos relacionamentos materiais. Nós, enquanto espíritos encarnados, nos nossos círculos de relacionamentos, nós buscamos que tipo de mensagem? Nós damos vazão a que tipo de sentimento? Nós buscamos estar em companhia, que tipo de leitura que nós buscamos, que tipo de música que nós ouvimos, que tipo de programa nós assistimos, que tipo de conversa nós temos. Por quê? Se nós buscamos no Evangelho, na doutrina dos Espíritos, o conhecimento necessário para que nós busquemos o nosso progresso, a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal, as ações em que nós buscamos no nosso dia a dia têm que estar coadunando com esse propósito. Porque senão, muitas vezes nós podemos estar repetindo frases, nós podemos estar falando situações e nós podemos estar sendo instrumentos de falsos profetas. Então, aqueles de nós que efetivamente trabalham dentro da mediunidade, o trabalho, a vigilância, ela tem que ser triplicada ou muito mais. Nós sabemos que a influência dos espíritos em nossa vida, como está no Livro dos Espíritos, é uma constante. Ela não acontece somente dentro do centro espírita. Ela está permeando a nossa vida de uma maneira geral. Mas quando nós falamos mais especificamente sobre o trabalho mediúnico, esse cuidado é redobrado. Esse cuidado, ele tem que estar assim, de uma forma muito séria, muito disciplinada, a busca do estudo muito constante. Médium que, porque terminou a obra da codificação, porque já está na casa trabalhando mediunicamente há 20 anos, porque eu já conheço muito, eu já vi muita coisa, eu já senti muita coisa, o alerta é maior ainda. O alerta é maior ainda. Aqui, continuando falando sobre a erraticidade, Leon Denis nos fala: encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Então, toda e qualquer mensagem que nós possamos estar recebendo, seja ela mediunicamente, seja ela por alguma mensagem que estejamos lendo, seja ela por alguma conversa que estejamos tendo, seja ela por alguma palestra que possamos estar assistindo, um dos primeiros crivos que nós podemos fazer sobre a autenticidade ou não, ou sobre a mensagem em sua essência ou não, é entre a verdade e o erro. Aí nós podemos pensar, caramba, eu não sou dona da verdade, nenhum de nós o é. Mas nós temos a referência da mensagem do Senhor Jesus, que é o que nós temos de melhor de condução,
de exemplo, de norte, de sentido. Então, qualquer um dos pensamentos que nós possamos ter, qualquer um dos sentimentos que nós possamos ter, qualquer coisa que possamos ter ouvido ou lido, qual o nosso maior crivo? Isso está de acordo com a verdade que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas? Isso está de acordo com a verdade que o Evangelho traz para as nossas vidas? Isso está de acordo com a verdade que a codificação que Allan Kardec trouxe para as nossas vidas? Se há uma dúvida, se há um antagonismo, uma contradição de ideias, por aí por si só, o lado racional que nós temos diante dos estudos já pode derrubar por terra. A doutrina dos espíritos, como todos nós sabemos, é a fé raciocinada. A fé raciocinada é ao contrário da fé cega. A fé cega, quando nós escutávamos alguma coisa, não questionávamos, não respondíamos, não perguntávamos, não refletíamos sobre aquilo. Não fazíamos nem esse parâmetro de comparação diante do Evangelho por conta de como era passada essa mensagem. Hoje em dia, não mais. Nós temos aí uma gama de trabalhos sérios que nos foram trazidos, de literaturas. Nós temos, se não quisermos nos ater a nenhum tipo de literatura complementar da doutrina, nós temos o Pentateuco, que os próprios espíritos nos dizem que levaremos ainda muitos séculos para poder compreender a mensagem que está contida nele. Então, a gente já tem ali bastante material para as nossas reflexões. E aí, Leon Denis continua. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. Ora, ignorância, egoísmo e vícios de toda espécie. Nós não podemos facilmente identificar esse comportamento entre os encarnados? Isso só vem corroborar a ideia de que, no plano espiritual, na erraticidade, as mensagens que nos são trazidas também estão submetidas a essas influências. Então, isso, Leon Denis já nos deixa muito claro de que haverá falsos cristos e falsos profetas também na erraticidade, como está sendo trazido no Evangelho. Ele está só aqui corroborando, né, esse estado em que encontra-se a maioria de nós, espíritos encarnados na Terra até hoje. E só para concluir essa mensagem que Leon Denis nos traz, ele diz assim: cada um tem o seu papel e concorre para a grande obra, na medida do seu mérito e do seu adiantamento, encarnado ou desencarnado. O universo inteiro evolui. Como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, encarnado e desencarnado, arrastados para um estado superior. O progresso é inexorável, todos nós chegaremos lá um dia. Entregue às diversas ocupações. No plano espiritual, nós sabemos, o trabalho é incessante, como nos narra em várias situações os livros aí de André Luiz, que nos traz com muita clareza muito desses exemplos da organização dos trabalhos no plano espiritual, né? Progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício. Todas essas forças, todas essas coisas estimulam, precipitam na obra. Nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso.
sob o impulso da grande lei de progresso, seres e mundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Todo esse movimento, todas as coisas, todos os seres, toda a obra da criação divina se movimenta buscando o progresso que Deus traçou para cada um de nós. O progresso dos mundos, o progresso dos seres, o progresso da natureza, o progresso dos animais. E esse intercâmbio que existe entre o plano material e o plano espiritual é uma possibilidade que nós temos, através da misericórdia divina, de recebermos essas orientações, de estarmos de acordo com a mensagem do Cristo para a nossa evolução, para que cada um faça a sua parte, para que cada um esteja envolvido em suas ações, para que cada um possa contribuir. Mas aí a gente falando desses falsos profetas da erraticidade. Nós, como os encarnados, temos aqueles de nós que ainda está equivocado, como todos nós. Uma observação muito importante que a gente tem que fazer, que a gente deve refletir, e que eu convido a cada um que está nesse momento refletindo com a gente sobre o Evangelho, não somos nós, em algumas situações, instrumentos desses falsos profetas, encarnados ou desencarnados? É um cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes é preferível que nós sejamos o ponto terminal de muitas questões. Se escutamos, se intuímos, se não está de acordo com a lei de amor, com a paz, com a mensagem que Jesus nos passou de união, de progresso, para que dar continuidade nisso? Podemos estar sofrendo influências. Ele fala aqui no final desse capítulo, né, do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, que fala sobre a obsessão, né? Posso até dar uma lida rapidamente aqui, né, que ele diz aqui na questão 237, que entre os enganos que a prática do Espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar, porque os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento. Eles orientam, eles passam mensagem, mas eles não infligem qualquer constrangimento. Eles aconselham e combatem a influência dos maus espíritos, mas, se nós não ouvirmos, eles retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança, massa, né, de joguete. Utiliza, né, do médium de uma forma equivocada para passar a mensagem, buscando a discórdia, a desunião, que nada tem a ver com a mensagem que o Cristo trouxe para a gente, que é a de paz, é de amor, a mensagem que Francisco de Assis deixou, né, na sua passagem pela Terra, através dos seus exemplos, através das suas experiências, através da sua oração, que toca tanto os nossos corações. Então, que nós possamos ter zelo e cuidado com essas influências. Aqui no Evangelho ele continua falando:
Querendo que a verdade chegue a todos, quando nós falamos em verdade, estamos falando da verdade cristã. O caminho, a verdade e a vida. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado. Fala a surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando exagerados louvores, a fim de fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Enfim, características existentes no mundo dos encarnados, dos espíritos encarnados, eles continuam existindo e levando essas características enquanto espírito desencarnado. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem o caráter de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Quando uma verdade tem que ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão de outros. Vejam que toda a mensagem, quando ela vem falando de paz, de união, de fraternidade, de amor, ela está coadunando com a mensagem e a verdade trazida pela mensagem cristã. Quando está falando em sedimentar, exclusivismo, desunião e discórdia, ela está justamente falando o oposto disso. Então, como a fé e a razão, ela nos dá toda a condição para esse crivo, para essa análise, nós podemos identificar rapidamente com relação a essas mensagens recebidas do plano espiritual. E aí o Evangelho continua dizendo que é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar qualquer absurdo e erro. Pode um médium ser fascinado, iludido, mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos. Justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. E aí nós nos lembramos, essa turba de espíritos mistificadores ou maus, aquelas características que Leon Denis nos traz no livro Depois da Morte dos Espíritos, que encontram-se na erraticidade, como está dizendo o título, né, dessa lição de hoje. Então, concluindo o nosso raciocínio, nós podemos claramente refletir. Está de acordo com a mensagem cristã, a mensagem que está sendo recebida?
ou está indo de encontro, ou está indo contra, ou está sendo duvidosa com relação a essa mensagem. Aí a fé raciocinada, ela nos claramente direciona a não darmos continuidade, a nós buscarmos através da fé, através da oração, através da conexão com os bons espíritos, nós conseguirmos seguir, não dando prosseguimento a essas mensagens duvidosas. E como o próprio Leon Denis nos traz também com relação ao pensamento, né? A força que tem o nosso pensamento, a força que nós temos através da nossa vontade, o instrumento que é a oração para as nossas vidas. Dizei onde está o vosso pensamento, que podemos identificar a turba de espírito que vos rodeiam. Né? Então, que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos ser serenos, que nós possamos buscar a paz, a harmonia nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que nós possamos abrandar os nossos pensamentos e sentimentos, apesar de toda a tribulação em que nós estamos envolvidos e enfrentando nesse momento. Nós sabemos que nós não estamos desamparados, que a verdade que Cristo nos trouxe, que Ele estaria conosco para todo sempre, isso é uma realidade, uma verdade que nós temos que buscar solidificar cada vez mais dentro dos nossos corações. Essa verdade, ela nos propicia força, ela nos propicia fortalecer a nossa fé, ela nos propicia coragem para enfrentar, né, as nossas lutas, as nossas dores. Não podemos e nem devemos, não temos como ficar de forma nenhuma indiferente a tanta dor lacinante que está acontecendo agora nesse momento na nossa sociedade terrena, mas não podemos também, de forma nenhuma, achar que as coisas estão acontecendo por um acaso. Nós não podemos também imaginar em momento nenhum que estamos desamparados. Tudo passa, tudo realmente tem um norte, tem uma razão, e essa razão e esse motivo, ele é sempre maior, são os objetivos divinos para todos nós. São os objetivos divinos para a Terra, para toda a população, para a nossa querida humanidade terrena. Que nós possamos estar cada vez mais atentos, vigilantes, buscar a humildade em nossos comportamentos, em nossas atitudes, mostrar fraternidade com aqueles que estão perto, aqueles que estão menos perto, aqueles que estão distantes, aqueles que nos são, nesse momento, ainda desconhecidos, mas que nós possamos dar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e também as nossas melhores ações, né? Porque, como diz aqui, tudo é movimento, tudo é movimento. O movimento é vida. Então, que nossas ações possam ser pautadas por toda essa verdade que o verdadeiro profeta trouxe para as nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Vamos fazer uma prece rápida para que nós possamos agradecer por esse momento. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de reflexão, sempre em torno do Evangelho, para que a gente possa compartilhar nossos sentimentos, nossos pensamentos e unir, né? Unir principalmente em torno do Evangelho o nosso pensamento. Vamos então, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade que a vida nos proporciona, esse momento de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse momento de reflexão sobre as lições do Evangelho em nossas vidas, esse momento tão precioso da nossa encarnação, em que temos
toda a oportunidade de burilar dentro do nosso mundo íntimo o que temos de melhor a oferecer para a humanidade, para todos os nossos companheiros, encarnados e desencarnados, que se encontram nesse momento, passando por todas essas situações na Terra, todos esses sentimentos, todas essas lutas, todas essas dores. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu é nosso pastor e que nada nos faltará e que Tu estarás conosco até o último momento. Agradecemos a Francisco de Assis, tanto sentimento de paz, de simplicidade, de harmonia, de amor, através do seu exemplo, através das suas palavras. Que possamos, Senhor, ser humildemente instrumentos da vossa paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, boa noite a todos, uma alegria podermos estar mais uma vez juntos, refletindo sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Um beijo a todos.